Salve, salve, galera do barulho. Mudou a câmera aqui, moça? Olha aquela ou aquela? Tipo, é a verdinha. Vamos que vamos. Tamo junto e misturado aqui, ó. Diamond na área, mais um podcast. Vamos que vamos. Segue nós lá, 312 Podcast para daqui para de lá, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Twitter também, moça? Não. Eu não tô no Twitter, não. Quer dizer, eu saí do Twitter, mas vou voltar. Beleza? Mas estamos aí, estamos junto aí. E então, você está curtindo aí os outros cortes aí dos artistas que já colaram por aqui, os empreendedores, enfim. Até mandar um abraço aí a todos que, né, disponibilizaram nas agendas, né, que é muito difícil, né? Ainda mais a agenda de artista, de empresários, como esse convidado meu aqui, que sabe tudo de eventos, de shows, também é advogado. Eu nem vou falar de quem ele é advogado, mas a gente vai bater esse papo aí, ou já trabalhou com esse cara, enfim. Vocês vão saber aí. Beleza? Tô falando de Luiz Januário. Mais conhecido como Dr. Luiz. Pô, Luiz. Caraca, meu. Eu falo Dr. Luiz, mano. Bom, Puta, então eu tenho mania de falar Dr. Luiz, mano. Vamos nessa. Ah, vamos que vamos, pô. Vamos que vamos. Boa, Pô, né? Obrigado eu já tinha convidado ele antes, mas não bateu. Nunca bate a agenda, né, cara? Porque é sempre a milhão aí. E é um cara que tem muita informação bacana e relevante pra gente conversar sobre essas questões de shows, enfim, de artistas, de backstages, algumas coisas para dar risada. É um bate-papo legal, um bate-papo normal, como se nós estivéssemos num bar, tomando um café. Mais do que amigo. Sei lá, tomando um refrigerante, uma água, né, moço? É esse é o para daqui para de lá, esse é o 312. Vamos que vamos. O cara é empreendedor aí, ele é de Guarulhos, e ele vai falar um pouco aí da trajetória dele já no início, e a gente vai deixar rolar aqui. Pô, boa. E manda aí. Obrigado, viu, Daimon, pelo Vamos que convite, o Morsa também. A sua digníssima esposa se encontra aqui também, que é a produção, né? A produção também. geral. A produção geral. É o faz tudo, né? É. A produção sempre tem o faz tudo, né? A minha exatamente mulher faz isso. tudo. E é assim que funciona, E eu né? fiquei super feliz de te ver aqui, enfim, conhecer os estúdios aqui. Pô, maravilhoso, Conhecer obrigado. o Morsa, Sensacional, que é um Morsa, cara né? também que... Singular. É o faz tudo também, né? O cara que... 25, 26 anos de praça. De prática, né? Já viu muita coisa. Tinha que estar sentado aqui. Tem que fazer um podcast com ele, né, mano? Pô, ele ali tem história que não acaba mais. Tem histórico, é o cara que manja tudo de equipamento, de câmera, de computador. O cara faz tudo Faz aí, mano. tudo, pô. Tá com um estúdio lindo. É o aqui, cara vocês dos estão cortes também. Os polêmicos ou não, mano. Só gosto dos polêmicos. Ele gosta dos polêmicos. Ele gosta daqueles É que onde dá mais treta. visualização, né, pô? Tá aí. Eu tava falando daquele do Alok, mas deixa pra lá, né? Quer que eu falo? Não, não Não, pode, deixa né? pra lá. Aliás, eu quero o Alok aqui. Eu convidei ele pessoalmente. Eu tava lá Boa. Inclusive, eu até mandar um abraço pro Marcivan aí, da CUFA, que esse dia eu falei, pô, vamos lá, vamos falar com ele lá, tipo, não sei o que, foi uma coisa que tava no camarim lá, mas foi coisa muito rápida, assim. Então, deu um podcast e tal, não sei o que, ele tava se arrumando ainda, mano. Pô. Papai, não, beleza, a gente vai ver aí, tal, vai ver. Um dia a gente vê, né? É, mas não vai faltar oportunidade, né? Faz um trabalho bacana também, É, né? exatamente, O trabalho social também dele é muito bacana. Tem muito a ver com o trabalho do Marcivan, né? Então, logo vocês vão se encontrar de novo. É, com certeza. Bom, eu vou falar do Dr. Luiz, porque Pô, eu pô, acostumado a do jeito falar que do você Dr. quiser. Luiz, cara. Do jeito que você quiser, fica à Então, Dr. vontade. Luiz, a tua trajetória na cena, tipo, assim, eu sei que você é advogado também. Me formei em 93. 93. Aliás, eu entrei em 93 na faculdade e me formei em 98. Cara. E na área de entretenimento, eu acho que eu entrei em 89 ou 99. 89 ou 99, mais ou menos. Eu tinha 17 anos. O pai tinha um amigo que tinha uma empresa de segurança e o pai levava a gente para que legal. os shows, né? E aí você não podia perder a oportunidade. Você falou, agora eu vou, né? Vou de graça. Né? Quero de graça, não vou pagar ingresso, ainda vou conhecer o artista, ainda vou não sei o quê. artista, né? Só que chegava lá, o negócio não era bem assim, não. Botava a gente para trabalhar. Parece que pagava o pedágio que era trabalhar, E né? tudo começou em 93, assim, com eventos foi antes, né? 89, 99, mais ou menos. Ah. E aí a gente ia nessa história, porque o pai acabava levando a gente para lá, né? Esse pai desse meu amigo tinha uma empresa de segurança, foi talvez acho que uma pioneira na área de entretenimento no Brasil. E o filho chamava, pô, vamos lá. E a gente acabava que fazia segurança, assistia o show. Só não pegava autógrafo porque o pai era rígido, não deixava. Não, Você não podia fazer, não podia tirar foto, não tinha, naquela época você não tinha nem
celular, que você tivesse câmera, muito menos ali, né? Então, foto era... Mas você podia estar ali com o artista e tal, mas não, o cara era rigoroso. E esse aí foi o meu início ali. Eu comecei nos bastidores mesmo ali da segurança mesmo ali, que foi onde eu acho que deu toda uma base para que hoje eu chegasse aonde eu cheguei no entretenimento, na produção, enfim, essas coisas todas. Acho que foi ali com o início de tudo, né? E essa época aí era a época de ouro na música, né, meu? Porque foi a época da Jovem Guarda. era a Jovem ali, Guarda, né, cara? foi. 80 ali, 80. Era moleque. Tipo, Talvez até o Márcio vai lembrar. Tinha shows no ginásio de Ibirapuera, né? Show de Rádio América, que nem Rádio Globo fazia lá. Caramba, meu. Foi início de Zezé de Camargo e Luciano, Tudo no Estão de começo, Chororó. Leandro Leonardo. Não, veio depois, eu acho, né? Essa galera veio. Eu acho que veio, né? Eles vieram numa safra muito próxima, Muito próximo, todos eles, né? E eram shows que já eram realizados no ginásio do Ibirapuera, né? E você não tinha, hoje que você tem as casas de espetáculo que você tem hoje, você não tinha naquela época, né? Onde você ia fazer show? No ginásio, no AMB, quando chegou a ter no próprio ginásio do Ibirapuera, na parte do atletismo, ali teve um show do Sting, que foi feito lá. Até muito engraçado Sting, você ver, do Sting, teve um show do Rolling Stones, esteve lá, né? Então foi uma época que era a parte da pista de atletismo lá, né? É até engraçado, você pega um show que teve, o Mick Jagger descendo a escada, e aí você vê o cara descendo devagarzinho, né? Você fala, pô, como é que esse cara vai subir no palco? Como é que ele vai... É surreal. O cara, daqui a pouco ele se transforma de um jeito e você fala, é um artista mesmo. O cara chegou, a preocupação de descer degrau por degrau, devagarzinho, mas aí quando o cara parece que entra no palco, vira a chave do cara. Caramba, é incrível, né? É incrível. A gente Na época da segurança lá, você já tinha escolhido a área jurídica ou ainda não? Foi muito próximo. Em 93, quando eu prestei o vestibular, eu já vinha fazendo esse trabalho de segurança, né? Eu lembro que tinha um cara que trabalhava com a gente, falava assim, né? Porque não é você que é amigo do dono, filho do dono, não sei o quê. Tem amizade com o então você vai e me botou para tomar conta de banheiro químico, né? Caramba, mano. Você fica a área mais legal, né? Pô, tinha um lugar melhor, pô, já queria ver. Toma conta de banheiro químico aí, né? E depois, uma história mais pra frente, depois eu te conto, mas eu acabei virando sócio dessa empresa e um dia eu sentei na mesa com ele e falei, pô, lembra daquele dia que você me botou pra tomar conta do banheiro químico, cara? Nós temos outros shows aí na frente, não tem? Pô, Então, mas você continuou nessa empresa até virar sócio ou não? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu estudava, fazia direito à noite na Universidade de Guarulhos. Durante o dia eu trabalhava em um despachante. E final de semana fazia segurança. Nossa. Que era a história do pai, levava a gente pra lá e ganhava um dinheiro. E aí foi indo, foi caminhando, foi onde eu fui pegando experiência, conhecendo muita gente nessa área, né? Começou a Fonseca começou na Jovem Guarda com o Roberto Carlos, segurança do Roberto, né, o velho e tal. Então, essa parte foi uma parte bem interessante. Foi um alicerce bem bacana. Vi muita coisa, vi muitos empresários, né, Poladian, Marcos Lázaro. Poladian, cara. Conheci o Poladian, hein? Conheceu? Conheci. Sensacional. Ali eu acho que é uma escola que muita gente precisava passar e sentar em meia hora com ele. Eu vi um podcast que ele participou, sensacional. Foi uma aula mesmo, é uma pessoa singular. Aí virou sócio quando você pegou... E aí teve uma infelicidade do pai desse nosso amigo falecer. E aí ele me fez um convite para entrar com ele na sociedade. E aí eu entrei na sociedade, mas aí já estava formado, o pai já tinha falecido. O pai passou o quê? Uns 10 anos já? Eu tinha uns 10 anos, hein? Provavelmente. Pai, hoje meu filho tem 18, faz 18 anos que eu saí da área da segurança. Então, deve fazer isso mesmo. Porque eu tô falando de 89, 30 e poucos anos de área, né? E aí eu fui para segurança como sócio na época. Era uma época que tinha o Credit Carral, Via Funchal, Tom Brasil, essas casas todas. Aquele que tem na Lapa. Tinha na Lapa, Olímpia, né? Olímpia, né? Olímpia, que era do Rossi da Alessandro, se não me engano, né? E foi nessa época, assim. Depois depois de uns 18 anos para trás, assim, contando daqui para trás, eu parei, saí da sociedade e foquei na advocacia mesmo, na produção de shows, que era o meu... Aí você abriu uma empresa especializada nisso? Aí eu abri uma empresa...
Não, aí eu abri escritórios. uma empresa, aí eu abri uma empresa, uma produtora de shows, para poder fazer os shows próprios, né? Então, eu queria fazer um show, queria fazer um show em Guarulhos, queria fazer um show no interior, queria fazer só em São Paulo, acabava que não, porque rolava meio que uma concorrência, se fosse, né? Se fosse visto dessa forma. E aí você acaba não sendo contratado por outras coisas, porque você não vai contratar o cara que está sendo concorrente seu no mercado, né? E aí eu abri a produtora, foquei um pouco a advocacia na área de liberação, alvará de eventos. Isso foi muito bom, porque a segurança acabou me dando uma visão da engenharia ali, porque eu estava acompanhando, da logística, enfim, toda essa parte de necessidade documental. E eu fui aprendendo, fui pegando, olhando e tal. Tinha naquela época, lá atrás, eu estou te falando dessa parte de legalização, há uns 20, quase 25 anos, não tinha muita gente nesse mercado. Eram poucas pessoas né? que faziam isso. E, Hoje você e tem grandes profissionais. a área e essa questão dos alvarás, os contatos que você tinha da época, te ajudou muito em relação à tua visão como para empreender na área artística. Tipo, Sim, por conta dos contatos, sim. você liberava os alvarás, Você tal, acabava conhecendo e aí muita você gente. conhecia. Muita Aí gente. a galera, pô, vamos liberar, vamos É. fazer essa parceria, vamos. Foi isso que aconteceu. Então você trabalhava para determinados artistas, ou escritórios, ou empresários que cuidavam dos artistas, e você acabava pegando toda uma manha lá, aprendia a produção, acompanhava a produção, e aquilo vai te dando força. E você vai vendo os erros e acertos ali de cada um deles, né? E aí você vai absorvendo, vai tirando o que é melhor para você, o que você, não vou errar aqui, vou acertar ali, vou fazer um evento que eu vi que aquilo deu errado, vou mudar. E aí foi uma escola, na verdade, essa parte da segurança, vindo da segurança e passando pela produção e a advocacia, acabou sendo um know-how, uma escola que hoje eu me orgulho bastante de ter ficado no banheiro químico lá. Ali valeu a pena ficar próximo do. É o pior lugar do evento. Foi o início de tudo. Foi É o o pior lugar do evento, cara. Não deu tempo Nossa de Senhora. eu mandar o troco para ele, mas faz parte. Mas aí hoje você tem casa de show. Como que você caiu nesse. Hoje, na verdade, há uns 10, 15 anos atrás, tinha uma casa em Guarulhos que chamava King. E aí eles estavam meio encerrando as atividades. Eu fiz uma proposta para ter uma parceria, um arrendamento da casa e mudamos o nome, ficou King Hall, e a gente começou a fazer uns eventos lá na casa. Depois a casa, com o tempo, entrou num momento de crise, o Brasil lá atrás, acho que uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos isso. E acabou que a gente acabou saindo da cena das casas de espetáculo, dessa história, como empreendedor. Depois, no futuro, sim, na pandemia recente, eu acabei abrindo um outro negócio, que é um bar gastronômico, com música ao vivo, essas coisas todas, coisas mais recentes, né? Um outro projeto de uma hamburgueria também que está andando bem, tem Guarulhos, tem Santos, são as coisas que estão indo. E o foco que ainda continuou, que é a parte jurídica dos eventos, e às vezes a própria produção de shows mesmo, né? Porque a ideia também é que eu faça, que a gente possa, no meu caso, poder fazer as produções próprias, enfim. Exatamente. É que hoje arriscar tá um pouco difícil, né? Não dá para arriscar muito, não. E essa época que não tinham celulares e tal, os eventos, da época do Poladian ali no começo ali. Poladian, eu conheci ele. Trabalhei numa empresa de eventos, né? Então ele boa. tinha um contato, né? Então eu ia muito no escritório dele lá. Sim. Eu era office boy dessa empresa. Boa. Eu ia muito lá, aí eu conheci os artistas, ele me dava. Tipo, você quer ir em tal show? Ele me arrumava uns ingressos e tal. Poladian, acho que foi, eu posso estar errado, mas acho que foi o primeiro que colocou ônibus para artista, que foi do RPM. RPM. Né? Ficou bastante tempo com o Titãs na época, acho que Roupa Nova, né? Vários artistas, né? Muito artista. Então, ele parava na estrada voltando de algum show, onde ele achava um terreno, ele fazia um show do RPM. Fazia um show. Tava estourado, você só não anunciava, né? E quando não tinha, essa época que não tinha celular, não era essa febre de internet, não tinha. Qual a tua visão em relação aos dias de hoje? Era melhor fazer, tipo, o público era mais acessível, digamos assim, era mais fácil de trabalhar com o público daquela época? Eu acho que mudou muito. O público de hoje, para o que era antigamente, acho que mudou radicalmente. Assim, hoje não só a informação chega diferente para as pessoas estão mais informadas. E aquela época é muito mais difícil. Você imagina, o cara ia fazer uma divulgação, ou ele usava rádio, fazia outdoor, lambi-lambi, que tinha muito naquela época. Lambi-lambi, né? Infestava a cidade, lambi-lambi, flyer, material gráfico.
as informações chegavam um pouco mais truncadas às vezes, né? Não era claro para o cliente. Hoje você tem uma rede social que a todo momento está te esclarecendo, né? As informações são mais digitais, então você está em casa, você está recebendo, comprando ingressos, recebendo. E na época nós tivemos um show internacional aqui que a gente cuidou da bilheteria do show do Michael Jackson, e que foi uma loucura, se você pensar que naquela época você não tinha etiqueteira. E aí você usava os pontos de venda, que eu não lembro, que era uma rede de magazines, que era ponto de venda dos shows. E você tinha que ir lá fazer o recorde do dinheiro, contar o dinheiro, e nem dava tempo. Você chegava às vezes no escritório com pilhas e pilhas, saco de dinheiro, porque você ainda ia começar a fechar, contar, porque você não podia, não dava tempo. Um show desse você vendia em 2 dias no máximo. Foram 2 shows, né? Michael Jackson, se eu não me engano, foi Espaço das Américas, não foi? Não, ele foi no Morumbi. Foi em Ele chegou aí no 93, Espaço das 94. Américas ou não? Não. O Michael Jackson contou em 93 ou 94, se eu não me engano. Não. Fez o show. Mesmo porque Espaço das Américas pro Não ia Michael Jackson não ia dar. Não ia dar. Não ia dar, Talvez, né? talvez, Não ia dar. Não ia Não ia dar. como, aí não tem como. Ali não dava. Ali. É. E foram 2 shows que foram sold out, os 2 shows, É. né? Não podia ser diferente. Foi com a DC7, acho que a Xuxa Produções estava envolvida na época. A DC7 que estava encabeçando esse projeto. E ele acabou que esse projeto, naquela época, você não tinha a venda dos ingressos, eram em pontos físicos. Caramba, hein? E você não tinha esse negócio de cartão de crédito que você tem hoje, né? Hoje o volume maior é 70%, 80% de dinheiro. Hoje nem existe mais dinheiro. Hoje nem existe mais dinheiro. Hoje Mas você precisa de um troco, você dá tem que rezar pro tem cara que ir rezar lá. pro cara, O cara não vai, e nem tem ponto mais de venda quase. Né? O que a gente usava, umas marcas aí de óculos aí que vendiam em shopping, que eram pontos de venda, e cresceram muito com essa história. Ele adorava fazer pontos de venda. Depois da coisa não foi muito bom para ele, e foi bom para muita gente, porque você levava, ia lá comprar o ingresso, você comprava uma roupa, comprava alguma coisa. Hoje em dia você não faz mais nada disso. Tem a comodidade, lógico, tudo ficou muito melhor nessa parte, mas você não tem mais nada disso, né? E você... acho que essa visão de você ter daquela época para hoje, ela mudou completamente. São comparativos até bem distantes. Assim. Bem distante, né? Bem distante. Imagino. Eu fiquei pensando agora, você na época da pandemia abriu um negócio. Nossa, deve ser uma loucura, né? Não, eu tinha um amigo que Mas foi uma oportunidade porque tava meio que desesperador. Foi, acho que foi. Um amigo foi assim, foi mais ou menos assim. Ele me ligou um dia e falou, pô, dá pra você passar aqui e tal, não sei o que. Era o início da pandemia. E não tava aquele lockdown, aquela história toda, você conseguia ainda... Pô, vem aqui. Aí cheguei lá, era um gerente de uma hamburgueria. Aí ele falou assim pra mim, pô, você que faz evento, não sei o quê, você não quer fazer os eventos? Eu falei assim, como é que eu vou fazer um evento aqui numa hamburgueria? Como, né, mano? Não dá. Deu, pô, faz um show aqui, não sei o quê. Eu falei, não dá, né? Não tem condição aqui, né? É legal. Mas aí eu olhei o lugar e falei, pô, isso aqui daria pra fazer um bar aqui, né? Um terreno de 1.000 metros quadrados e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, acho que não dá pra fazer, mas se os donos quiserem aqui, me interessa montar um bar gastronômico aqui, né? Aí ele falou, não, interessa sim, eles querem sim. Acho que eu tava tão desesperado para fazer uma mexida no bolo, né? Ali. E aí ele ligou e os caras aceitaram uma proposta e foi quando a gente montou na pandemia, no meio da pandemia. Em junho começou as obras, ela foi inaugurou em dezembro. E aí tava aquela finzinho da pandemia, dezembro, né? Parece, se não me engano, foi isso. Foi primeiro problema que a gente teve, né? Né, período de pandemia. E aí a gente inaugurou em dezembro. E também foi 4, 5 meses, depois veio a segunda onda. Mas foi bem difícil, assim. Foi bom porque a obra conseguiu se fazer tranquila, desenvolver, né, os detalhes, mas na hora de abrir, depois você tinha um pepino para administrar. Tinha 20 e poucos funcionários, foi um grande problema. Eu acho que todo mundo, né? A gente estava até falando, né, Márcio, de como a pandemia virou a vida de todo mundo, né? E aí tem tantas situações que a gente guardou muitos dos seguranças que trabalhavam no passado comigo, alguns foram na pandemia e acabaram indo embora, né? Mas essa parte de entretenimento acho que foi a que mais foi afetada, assim. Indiscutivelmente.
Não tinha A nada única que coisa falar. que tinha na Foi a pandemia... parte mais afetada, eu acho. Não, a Foi. única coisa que o negócio que foi inovador, que virou febre, foi os shows via internet, as É, lives que lá. foi inovador. É. Que aí até outro dia a gente estava discutindo quem foi o primeiro, que acho que deve ter sido Gustavo Lima, não lembro, a gente estava falando sobre Marília isso. Mendonça também fez, né? Hã? Marília Mendonça. Fez em seguida, né? Fez em seguida. Fez em seguida. Foi em seguida, né? Gustavo que deu acho que um status que, pô, nem se fala. Foi um. Ali acho que ele consagrou um pouco mais do que já estava, né? O nome dele, foi inovador, e aí veio com aquela avalanche. Que eu acho que para aquele momento que a gente estava vivendo foi sensacional. Né? Você estava em casa ali, você tinha uma atração, você. E as pessoas ao vivo, né? Que tinha... E as pessoas ao vivo. Teve a cunho social, que foi bacana também, né? Então você tem muita gente que pode ajudar também, né? Então acho que foi uma virada de chave. Depois que terminou a pandemia, aí parece que todo mundo queria sair para jantar, que todo mundo queria ir show. Tava mais live, né? O cara não queria ficar em casa. A última coisa era ficar em casa. Não aguentava mais, né, meu? E não aguentava mais live também, né? Todo mundo quis ir pra rua, Você né? vê, hoje não tem mais, né, cara? Foi só aquele Hoje não momento. tem mais, foi Aquele aquele momento. né? Porque eu acho que hoje a falta dessa comunicação, a falta de você estar com as pessoas também é muito complicado, né, psicologicamente falando, né? Então, voltar que não é o momento, como você mesmo falou, voltar, acho que essas lives hoje realmente não faz muito mais sentido, assim. Talvez um outro para dar uma quebrada, tal, mas acho que caiu no desuso, né? Agora é o show, e tem muito show, só que aí também tem esse problema, tem muito show. E você não tem toda essa parte financeira aí tranquila para ir em todos os shows. Você acaba escolhendo onde você quer ir, né? E aí você vai para onde? Para os festivais. Os festivais, E aí os festivais te entregam o quê? Estão bombando, né? Dão bombando. 10 shows. E aí eu não vou assistir fulano de tal ali do lado para pagar um show. Quando não, 2 shows, vamos dizer assim. Não faz sentido. Faz sentido eu ir no festival para 10 atrações. Mesmo que eu não veja direito. Mas um eu vou ver, outro eu não vou ver, outro eu vou descansar, mas eu tô lá no. Né? Então, essa parte do festival é legal por causa disso, né? Você não precisa ficar focado lá. Você vai dar um rolê, vai comer alguma coisa que normalmente tem. Coisa, né? As entregas, né? Você tem experiências dentro, né? As marcas estão trabalhando muito em experiências, né? Quer dizer, você vai hoje num lounge de uma marca X, num lounge de uma marca Y. As grandes estão lá, que não estavam no passado, né? Você não ia encontrar nunca grandes marcas lá vendendo hambúrguer no festival no passado. Hoje você encontra, elas querem estar no festival, elas querem, né? Então, essa concepção de festival também mudou muito. Se você olhar 20 anos atrás, não era o que é hoje. Não mudava os artistas do palco, né? Na verdade, antigamente. Não tinha mais nada. Exatamente. Existia... Não tinha nenhuma ativação, você não tinha nenhuma interação, né? Em relação a artistas aqui, você já teve... Qual foram os artistas dessa época aí que muita gente falava que fulano era meio chato, mas enfim. Puta, é pra falar mesmo? Meio... Só se você falar da Loki aí. Eu falo. Mas é tipo assim, não descendo a lenha do artista, mas sempre a gente via umas notícias assim que o artista, pô, que cara meio chato. Não, mas esse cara é legal pra caramba. Mas aí tem que separar o artista da pessoa também, né? Claro. Do CPF, né? Claro. Porque o cara precisa tomar um café na padaria, que é difícil, né? É difícil. O cara vai no mercado, não consegue ir no mercado. É difícil. E aí fala que o cara é chato. Não, às vezes o cara não é chato, é porque o cara precisa ter vida também, né? Cara, mas teve algum artista assim que você, tipo, fora o Tim Maia? Não, tô brincando. O Tim Maia. Era show. Quando ele ia no show, né? Quando ia. Imagina você contratando o Tim Maia. Sem possibilidade de acontecer o show. Só chega a banda Vitória Régia. A possibilidade de acontecer é pequena. Os caras ficam fazendo a introdução, o cara não aparece, não né? aparece. E um baita artista, né? Mas é temperamental. Eu acho que eu vi muita gente realmente, vamos dizer assim, nascer no show business, né? Tanto no sertanejo, como no pagode, no rock. Eu acho que teve muita gente bacana. E óbvio que eu acho que as pessoas têm um problema sério que é poder e dinheiro, né? Eu acho que o ser humano é muito isso. Poder e dinheiro mexe muito a cabeça deles. Teve artista aí, vou falar só dupla para não ficar... E um tem o rei, o outro tem o rei, a rainha, o bispo, tudo junto no mesmo cara. E o mundo girando. Aí o mundo girando. E começou do nada. Até começou no ginásio do Ibirapuera, fazendo um showzinho lá para rádio não sei o que tal. Então, você, em algum momento, parece que as pessoas acham que 1 ou 2, 3 sucessos
que eu respeito, eu tenho uma trajetória, essas pessoas, Uhum. e elas têm que ser respeitadas, mas eles, por si só, parece que acabam se endeusando, assim, sabe? Você acaba que se afasta um pouco desse meio quando você detecta. Então você já não quer mais trabalhar com fulano, não quer mais trabalhar com ciclano, né? Sua imagem acaba ficando ligada àquilo. Talvez eu acho que o artista que hoje, que eu posso dizer para você que eu fiquei por muitos anos lá, faz uns 4, 5 anos que a gente não tá trabalhando com ele mais, é o Roberto Carlos. Porra, eu ia falar tua Esse, ligação com ele, mas já pô, falou, vamos que vamos. vamos que vamos. Pô, o Roberto foi um cara que eu, assim, tive contato poucas vezes diretamente com ele por conta de, acho que até a história da segurança lá atrás. O artista é o artista, você está aqui trabalhando e acabou. Essa distância você tem que ter. E a minha coisa sempre foi muito profissional nesse sentido. Eu me deparei muito tempo com ele, encontrando com ele, trabalhava para a DC7. Uhum. A DC7, o Dodge e o Sicão foram empresários do Roberto por muitos anos. E ali eu tive conheci o que é ser um artista de verdade. Sim. Pelo menos a vivência que eu tive. Pode ser que algumas pessoas não tenham, porque é muito normal, às vezes você não pega o artista, aí você já leva aquela imagem ruim para ele e tal. Mas eu só tive coisas boas. Então você pega um profissional que é o primeiro a chegar e o último a sair, e você tem um camarim simples, que você não tem Ele não tinha essas exigência. frescuras, não, o Roberto não tinha. Não, o Roberto não ele tem. tinha todo a estrutura para isso, né? Eu acho que você falar que hoje é um artista número 1 do país não é nenhum exagero. Uhum. E que ele, na teoria, sim, poderia ter algumas exigências maiores. E não se põe dessa forma. Chega no show com os corte Guarujá que ele tinha, não sei se ele ainda tem. Gostava, a escolta com carrinho simples. Microfone sem fio mesmo, essa é a lenda, ele gosta só do microfone com fio. E vou te dizer, Gabi, aqui eu acho que eu posso até falar, Gabi Som, LPL, só empresas que estão a vida inteira com ele, Morse conhece bem todas as empresas, né? Caramba. São empresas antigas e não abre mão, assim. E é muito mecânico, assim, é muito profissional nessa parte. Mecânico acho que não é a palavra, mas é muito profissional. Você sabe o momento, até que ele vai respirar, você sabe o momento, porque ele é muito, muito criterioso nos shows, com iluminação, com som. A equipe é muito boa para trabalhar. Então, tem uma pessoa lá que eu tenho um carinho muito grande, chama Genival, que eu tá com o Roberto há muitos e muitos anos, tá ali com o Roberto. É um cara extremamente profissional, vai onde o Roberto vai na frente, vê a parte técnica. E é um ser humano que, assim, sabe, uma simplicidade. Eu presenciei isso minha vida inteira, quase 20 anos lá que a gente ficou do lado, porque começou na segurança, na Jovem Guarda, e depois eu fui fazer a parte de liberação, né, parte jurídica dos shows, que foi através da DC7, né? E aí foi esse contato maior que eu tive lá. Acabou tendo algumas vezes a própria empresa do Roberto era realizadora, né? Então a gente acabava tendo essas ligações mais diretas aí. Mas eu acho que dentro do show business, eu acho que um nome que eu diria para você que para mim foi uma referência como ser humano e como artista. Agora tem os outros que eu não posso falar. Não pode falar. E você concorda, eu vou puxar um aqui, e você concorda que o Tim Maia sempre falou isso, que ele que eu que lancei o Roberto. Cara, Você acha que ele era meu... Eu acho que teve muita gente que foi importante pro Roberto. Eu acho que o Tim Maia foi um cara importante, o Erasmo foi um cara importante. Sim, pô, Erasmo tem que falar, né? Eu acho que o Roberto tinha uma estrela que acabava que ele sobressaía ali. Mas eu acho que teve um alicerce muito forte, que foram a Jovem Guarda, de forma geral. E eu acho que essas duas pessoas acho que tiveram uma importância pro alicerce ali. Acho que o Erasmo mais Mais o Erasmo do que o Tim Maia. Eu acho que sim. O Erasmo foi um cara que viveu, respirou Roberto. Eu acho que a carreira do Roberto e muita música que eles compõem, fizeram composição juntos, né? Eu acho que ali a carreira do Roberto, em grande parte, eu humildemente faria que o Erasmo contribuiu. E você, o que você acha desses novos artistas? Que o Roberto Carlos ainda tem um contrato com a Globo lá ainda, né? Acho que é exclusividade, não sei se tá Acho que ainda tem. Tem. E aí, não sei se é coisa de contrato, mas eu vi umas coisinhas assim meio bizarras, assim, tipo... Não tô falando do Roberto, tá? Sim. O Roberto é outro nível. Mas que você vê esses artistas novos aí fazendo parceria com ele ao vivo, tipo, uns cantores que, tipo... O que você acha? Tipo,
eu vi umas coisas ali que a galera não segurou a peteca com o Roberto ali, viu? Tipo, sei lá. Isso é interessante você falar, porque eu acho que o Roberto, ele sempre olhou, acho que um pouco à frente de todos os artistas no Brasil, né? E essa parte de poder convidar essas pessoas, esses artistas para dar oportunidade, porque você estar do lado do Roberto é uma oportunidade, Exatamente. né? Eu lembro de um navio que o Roberto, que o Sicão queria levar um grupo de pagode na época para o navio, e aí ele perguntando, mas o que você acha, que grupo, tal, a gente estava conversando. Falei, pô, leva o Exalta Samba. E aí ele falou, pô, Exalta, tal, você conhece? Bom, conheço o Fábio é empresário do Exalta, eu vou conversar com ele e vamos ver se a gente leva. E o Fábio, liguei pra ele, passei as condições lá, né, porque também é tudo muito, muito certo, sabe? Você não tá indo de graça, existe um cachê, existe uma... Foi muito correto, sempre foi muito correta essa história. Certo. E aí eu passei as condições pro Fábio, o Fábio nem escutou direito quanto que era o valor. E já saiu, acho que tinha até data na época, o Exalta estava estourado, acho que saiu derrubando todas as datas, falando, olha, eu faço depois, eu quero navio. E o Roberto acabou que o Roberto aceitou, né? Claro, o Exalta foi pro navio. Foi a primeira vez que a gente até brinca que o Exalta andou de navio. A gente fala, pô, a primeira vez que vocês andaram de navio. O Exalta com o Krigor ou já tava o Não, Pérez? já tava o O Pérez e o e Thiago. o Thiago. Ah, É, tá. Então foi nessa fase foi que na o fase Exalta tava muito bem. Isso é importante, né, frisar. Foi nessa fase, nessa última fase do Exalta. E aí foi um momento muito bom, porque naquele ano, se eu não me engano, o Roberto chamou o Thiago e o Pérez para fazer o especial de final de ano. E aí cai um pouco no que você está falando, de você dar a oportunidade, vir com os novos talentos. Teve um projeto do Roberto que chamava Elas Cantam Roberto, se não me engano. E foi no museu aqui de São Paulo. No museu, não, no Teatro Municipal. Teatro Municipal, bem lembrado. Teatro Municipal. É produção. Produção é para isso. Por isso que eu trago. Senão não precisava, né? Não precisava. Aí ele foi no Teatro Municipal, e essa história do Teatro Municipal, então o Roberto convidou as pessoas, os artistas que ele naquele momento achava importante, só mulheres, e cantando as músicas do Roberto. Então esse tipo de projeto teve no ginásio de Ibirapuera, que era dos sertanejos, também, Emoções Sertanejas. É isso. Não, aí é produção. É isso. É isso aí, filho. Foi Emoções Sertanejas, que foi um projeto bem legal também. E aí cai exatamente o que você está falando, assim, a importância desse artista falar, olha, eu sou o número 1 aqui desse país, sim, mas vem aqui, você está comigo. E é uma escolha que é feita pelo Roberto. Ah, né? entendi. Isso é muito importante dizer. Não é uma coisa de contrato ou tipo uma coisa da Globo, assim, tipo a Globo que vai. Não, você que vai lá e o Roberto tem que. Roberto é que diz que vai ou não vai acontecer. Então, o aval é dele. Não é. São projetos próprios dele, né? O Emoções em Alto Mar, esses projetos são próprios do Roberto, então não tem interferência nenhuma. Não. Ah, entendi. Que bacana, né, Márcio, saber dessas histórias aí. Eu quero voltar um pouquinho para a parte empresária aqui. Boa. Vamos dizer que o cara quer fazer um evento, né? Faz um checklist aí do que o cara tem que fazer para conseguir fazer um evento. Aí não sei se o tamanho do evento também importa. Qual que é a dificuldade disso? Primeiro tem que ter dinheiro, né, Márcio? É difícil. Sem falar nessa parte. Brincadeira à parte, você tem a legalização no evento. Porque essa pergunta é bem interessante, porque são os bastidores que a gente acaba... e que o público acaba não tendo tanta informação, né? Você chega lá, compra o seu ticket, vê, assiste o show e vai embora. Mas você tem aí uma produção, tem uma pré-produção disso, você tem uma legalização, então você tem toda uma parte de engenharia que você envolve na legalização. Não é simplesmente colocar um palco lá, mas se o palco cair, quanto é que a carga do palco aguenta? Olha, mas esse palco aguenta uma carga X de iluminação, de som. O Mostra sabe muito bem disso, que essa questão de engenharia de som e de iluminação, né? Da importância de você ter isso também documentado. Então, tem um acidente, quem é o responsável, quem a gente ser. Hoje, para você poder fazer um show, acho que os primeiros passos é a pré-produção, onde você escolhendo todos os seus fornecedores, o local, escolhendo os fornecedores, se preocupar com a parte de legalização. Antigamente, você não tinha muito essa parte de legalização. Eu acho que há 20, 25 anos você existia isso, eram poucas pessoas que faziam isso, mas era muito... não existia uma fiscalização muito presente.
Hoje não, hoje você tem uma coisa muito mudou. Então, quer dizer, hoje você tem um bombeiro muito presente, você tem a polícia militar muito presente. Quando não, os próprios locais onde você realiza, você pega um Allianz Parque da Vida, você vem com um checklist considerável de exigências para que o local diga, ok, você pode fazer o show e se assegure também se amanhã tiver algum imprevisto, ou se tiver algum sinistro, alguma coisa nesse sentido. Outros lugares, a AMB, Parque Vila Lobos, esses lugares se profissionalizaram a ponto de ter que pedir documentação de um fornecedor que seja o mínimo possível ali na escala de fornecedor ali e o top lá em cima, né? E em relação aos shows gringos, principalmente do Allianz, existe uma certa separação, assim, do artista brasileiro? No caso, teve o Ney Matogrosso, teve vários lá. Teve, acho que agora o recente agora foi Paralamas, né? Foi o último. E aí teve Linkin Park, teve Slipknot, teve System of a Down, que faz pouco tempo também. Quando é o artista gringo, as exigências, o que muda assim? Porque é gringo e os caras vêm com a equipe deles? O que muda assim? Tipo, muda tudo. Muda. Aí, essa era a dúvida que eu tinha. Muda tudo. Acho que desde da saída dele lá do voo até o retorno dele no próprio voo. Muda tudo. Muda tudo, Muda né? tudo. Hoje você tem eu acho que hoje você tem grandes nomes no cenário nacional, mas que ao mesmo tempo não se renova, né? E aí você tem uma pequena dependência ainda dos shows internacionais. Além dele movimentar e ele não ter uma continuidade, você não encontrar qualquer show toda hora aqui, então você não vai ver um show internacional toda hora. Você vai ver ou no festival, ou pontual, algumas casas de espetáculo. Antigamente o Credit Card fazia muito e tal. Você pega essa exigência que o artista tem, e aí você se sujeita a algumas exigências, né? Então, você tem uma exigência que às vezes passa do limite, do aceitável. Do aceitável. Né? Aquela história que todo mundo brinca de 50 toalhas brancas. Caramba. E de rosto e não sei o que, é uma realidade no internacional. Né? Talvez isso para eles é uma coisa comum, para nós aqui não é uma coisa que a gente vivencia a qualquer momento. Né? Você não vai ver nunca o Roberto Carlos pedir 80, 60, sei lá quantas toalhas. Mas um artista internacional parece que ele faz questão. Se hoje é um hábito lá, ou se é a exigência para que ele esteja aqui com a gente. Mas você tem muita exigência aqui, inclusive com questão de segurança, né? Você ter carros blindados hoje em dia, você ter uma pessoa que possa ser um tradutor, porque na maioria das vezes você tem uma produção que sim, quando se faz os shows internacionais, grande parte fala inglês, outra não, mas você tem uma pessoa que tá full time lá com o artista. A questão dos hotéis, né? Então você precisa colocar os hotéis de primeira linha, eles não aceitam hotéis de pequena monta, pequeno porte, né? E você tem um outro problema, que às vezes também o artista vem com uma equipe muito grande. Tem isso também. Esse é o grande problema, né? E você tem que ter um visto de trabalho aqui para ele aqui, ele tem que, não é só chegar aqui no Brasil, eu vou pegar o voo, você tem visto, né? Ele tem que entrar aqui com visto de trabalho para ele poder estar fazendo a apresentação. Então existe uma complexidade e o número de exigência desses artistas. Se você falar em rider, se você falar em exigências técnicas, então a gente passa da curva. Tem empresas que só vêm para cá para fazer show com determinados fornecedores, né? Eu lembro de um show nacional até que que era um show que teve no Palmeiras, que era do Legião Urbana. E ele colocava no contrato, você vê que é uma peculiaridade, uma coisa engraçada. Ele colocava no contrato que ele queria a Fonseca como segurança para os shows dele. Isso se reflete também com o internacional. Ele quer vir para cá já com alguns fornecedores que lá fora já se comenta no Mesmo mercado. vocês sem saber, né? Mesmo você sem saber. Muitas das vezes você é pego de surpresa para isso é verdade. Algumas não, algumas você já tem, recebe um material antes, que ali você já tem as condições para contratação, né? Mas algumas podem mudar no meio do caminho, né? E aí você vai falar para ele, não vou fazer isso, né? Você vai, porque já está aqui, já está pago, a turnê vai acontecer. Se ele pedir um carro de frente no meio do caminho que não está no contrato, você não vai mudar? Vai mudar, né? Então você também tem essas exigências que entram
no contrato e as extra-contrato também que aparecem no meio do caminho. Isso também é possível acontecer. Caramba. Tem artista que você paga, não vem, né? Se a gente fala de artistas E, do segmento e rap, tem essa coisa de você difícil. pagar metade do valor do gringo, tipo, o cara vai. Você paga metade, ele, tipo, ainda nem fez, nem chegou no Brasil ainda, mas a metade da grana tá com ele já. Você Por tem, segurança, não sei. na maioria das vezes ele já nem sai mais de lá se você não pagar 100%. Caraca! Isso é quase louco, que uma mano. condição sine qua non para que vive. Hoje você tem os grandes escritórios que representam, né, os artistas internacionais. E já é. Hoje antigamente você fazia aqui no Brasil, você fazia o show, você falava pro artista, eu vou pagar para depois. É. Aí você fugia, não pagava, né? Aí tinha um monte de condições. Aí não pagava o cara do som, né, mas não pagava o da luz. Nossa. E hoje o artista no Brasil já não sobe no palco se você não pagar 100%. O gringo, você nem começa a conversa com ele se você não deixar tudo isso muito bem acertado antes, contrato assinado. E vou te dizer, não é que você vai falar assim, eu vou ligar lá e vou contratar. Não. Não é assim. Não é assim. Você hoje tem grandes nomes aqui de empresários no setor que só passam por eles aqui uma turnê na América Latina. Então só vai passar por alguns nomes consagrados aí, o que eu acho que faz um pouco de sentido, porque você tem uma história, tem uma credibilidade, foi construída. Um Rock in Rio que, se ele abrir a boca, ele vai contratar quem ele quiser e tem credibilidade para isso, né? Agora, se for eu querer contratar alguém, não vai dar certo. O cara não vai vir. Quem é você na ordem do dia? Não vem. Agora, o Rock in Rio faz todo sentido. Você falou de Rock in Rio, por que os grandes festivais, de uns tempos pra cá eu percebi, parece que estão dando mais certo, assim, né? Tipo um Detal, um Lollapalooza. Tem outros festivais aí, né? Tem o Encontro das Tribos, né? Isso, tem vários Tem vários festivais. festivais. E em relação a um evento, por exemplo, do Allianz Parques, assim, de um artista só. Qual que é mais... Para trabalhar, assim, tipo, o festival é melhor, assim? Tipo, é mais trabalhoso? Sem sombra de dúvida, o festival é muito mais trabalhoso. É. Você envolve, mesmo que ele aconteça no mesmo lugar, por exemplo, um show no Allianz ou 10 shows lá dentro a nível de festival, muito mais trabalhoso, sem dúvida, não tem nem o que falar. Mas eu acho que a característica dos festivais é que, na verdade, hoje as pessoas querem ver mais coisas. Mais coisas, né? Então, se eu vou gastar meu dinheiro, eu quero gastar ele bem. E na cabeça das pessoas, e eu acho que aí eu acho que é onde os grandes empresários, de fato, têm que ser reconhecidos, né? Então, você pega um Detal hoje, você pega um Lola, são festivais em que você vai ter uma experiência, né? Então, você compra o ingresso, às vezes tem situações que às vezes você não tem uma experiência muito boa, né? Não estou falando que seja exatamente esses festivais, mas outros festivais que você não tem. Mas a regra é que você compra o ingresso, assista bons shows e você tem uma entrega. Hoje as marcas, os patrocinadores querem muito estar nesses festivais, né? A gente vê muita marca nova querendo entrar no festival, marcas consagradas que não entravam no festival. A gente falou de alimentos, aí algumas marcas que não estavam em festival no passado e hoje ele faz questão de estar no festival. Porque ali ele está trazendo uma experiência para o cliente diferente de uma loja de rua, de uma loja de shopping, e acaba que ele movimenta o festival e dá mais credibilidade, né? Não que o Rock in Rio, esses festivais grandes, eles já estão mais do que credenciados. Mas uma marca, para ela, é o contrário. A marca estar lá é como se quando você abre um shopping que você tem os âncoras, né? As lojas âncoras, né? Mesma coisa o festival. Então, ela quer estar lá também, faz importante para ela, para o festival também é importante. Você precisa entregar uma experiência melhor. Então, acho que a tendência é que acho que os shows pequenos acabem, assim, não tenham muito mais sucesso. Os artistas teve artista que a gente chegou a contratar no passado, custava 80 mil, hoje custa 1,5 milhão. Caramba. Nacional. É gigantesca, né? É muito grande. Até o artista, eu acho que depois da pandemia, e aí eu caio de novo no que o Márcio está falando, que muita coisa mudou, e é verdade, o próprio artista já não quer mais fazer a quantidade de shows que ele fazia no passado. Então hoje ele entendeu que é muito importante estar com a família e que ele vai ganhar a mesma coisa e prefere fazer menos shows. E tem a saúde mental também, né? E tem a saúde mental. Tem isso, envolve muito isso aí. Envolve. Né? E muita gente não comenta sobre isso, mas tem muito artista
que não tem vida, cara. O cara, Tem vida, eu acho o cara que não pode ir na praia, o cara não pode ir pode. na padaria, atravessar a rua, cara. Como é que fica um negócio Eu acho que desse? Tá- esses acidentes recentes também, né? Da É, Marília também, da Marília Mendonça, né? Mendonça também, né? Que é Esses- muito avião, né? muito Muita coisa. avião, estrada, né? Estrada, né? Então, eu acho que houve acabaram repaginando um pouco É. a vida deles lá. Tá certo ou tá errado? É difícil dizer. Eu acho que cada um sabe o que realmente é importante para si. Tá com a família sempre é muito bom, né? Agora, às vezes você tem movimento a muitas outras famílias, né? Então, você fazer 10 shows e o técnico de som tá lá e receber os 10 Uhum. shows, para ele é maravilhoso. Quando ele vai e recebe um só, passa já a ser mais difícil, É. porque o artista aumentou o seu cachê, mas nem sempre é É repassado para a repassado, né? É equipe a passado pra mesma equipe. proporcionalidade, É. né? Então, tudo bem, faz parte do negócio, mas para aquela pessoa, para aquela equipe, a pandemia nem sempre foi tão boa. No primeiro momento, sim, porque voltou todo mundo querendo fazer shows. Só que agora, recentemente, ou de um tempo para cá, os cachês estão absurdos. É praticamente impossível. Ou você vai encontrar ele nos festivais, ou em rodeios, Uhum. ou é onde você vai conseguir ver esses shows de artistas mais consagrados, né? Mas essa parte do cachê, ela tá relacionada também o valor com a quantidade de coisas que ele leva. Totalmente. Às vezes ele leva até o equipamento de som também, né? Pirotecnia. Tudo. É. Tem Até tudo, né? pirotecnia também. Você tem. E isso é uma realidade. Você tem. Quando você passa. Quando o artista te cobra o cachê, você tem até o que a gente chama de colocado, né? Show colocado, que aí você tem umas despesas que já entram lá, Aham. de transporte, quando não, até um hotel também, uma diária de alimentação da equipe, e aí você fecha um pacote e paga um valor só. Uhum. E tem também a questão de equipamento. Então, por exemplo, às vezes você precisa de um telão, e aí o artista está viajando com o telão, o artista está viajando com todo o backline, que você não Uhum. precisa complementar quando ele vai fazer o Uhum. show em algum lugar, né? Então, isso é uma verdade. É. O cachê, às vezes, todo mundo acha, o cachê está em 1,5 milhão, como eu coloquei, mas ali você tem caminhão, você tem transporte, você tem aéreo, e às vezes 1,5 milhão é colocado, por exemplo, como você mesmo falou, de você estar algumas coisas embutidas lá no Uhum. cachê artista. É fato. Aí é fato, né? É, Aí. isso acontece bastante, é natural que isso aconteça. Às vezes eles cobram, isso também é negociável, né? Porque você pode cobrar um valor de 200 mil e você tem mais 50 de despesa, por exemplo, à parte. Por que a despesa pode ser à parte? Porque aí ele te dá a opção, olha, eu quero que vá num hotel X. Aí você tem uma cotação de 2, 3 hotéis lá no mesmo padrão que ele te pediu, e aí a sua planilha diminui. Então a importância de você negociar bem o cachê do artista e ver o que de fato vem embutido aí nessa história, né? Em relação a cachês, os cachês dos funkeiros aí, cara, o que você tá achando? Tipo, um show de 1 milhão, assim, tipo, 600 mil a 1 milhão de Eu reais. acho que assim, é muito Que, difícil que você. assim, não tem toda essa estrutura no palco, que dá pra perceber. É, É o DJ ali, é o cara, tem uma pirotecnia ali, tem aqueles. Enfim, toda aquela. Mas, e o sertanejo, por exemplo? Você pega o sertanejo e o funk. Porque se fizer essa comparação, assim, em relação a cachês. eu ia falar justamente isso aí que você falou. Se você for comparar, aí eu acho que você acaba podendo até ser desleal numa comparação Aham, de um segmento para outro, aham, né? Mas se a gente falar do funk hoje, que os cachês que hoje o funk pratica, e que alguns artistas chegaram em cachês uhum, altos, não pode esquecer que também teve toda uma estrutura por trás também. Então você é, tem clipes, né? Você tem clipes, você tem equipe, você tem estúdio, você tem toda uma estrutura para que o artista acabe chegando no valor que hoje o mercado aceita. uhum, A notoriedade do artista, né? Quer dizer, você tem artistas que você mesmo conhece, você tem uhum. amizade com vários, né? Ele chega numa notoriedade que ele vende o ticket e faz sentido você pagar um valor O alto valor do alto. cachê dele. Talvez, naquele primeiro momento, se você fizer uma comparação com o sertanejo, e aí sim Hum. fica até meio Meio estranho, estranho. porque um leva uma estrutura muito maior. Muito maior. Esse. Eu acho que o funk, e aí acho que isso, o Condzilla, o Uhum, Conde e o Rodrigo contribuíram muito para o crescimento do segmento. Eu acho que uhum, foram duas escolas ali. O Conde começou muito bem com a parte de audiovisual uhum. ali e tal, né? O Rodrigo com as produções, depois no audiovisual O também. Rodrigo.
Eu acho que contribuíram muito, elevaram muito. Hoje você pega um artista, por exemplo, vou falar um pouco mais da GR6, porque eu acho que é o que eu convivi um pouquinho mais, um contato um pouco mais com eles. Você tem hoje um ônibus, uma van, coisa que eram coisas inimagináveis no passado. E aí ele está muito parecido, claro, guardado as devidas proporções, mas indo muito parecido para o que o sertanejo também começou, né? Com van, tinha artista que fazia divulgação com van, com som, depois ele foi para o ônibus, e o funk também foi para essa evolução também, né? Então hoje eu acho que a nível de estrutura, às vezes o funk também leva equipamento, então você falou da pirotecnia, tal, telão, audiovisual, você tem uma equipe grande, você viaja, tem artistas de funk que viajam com 25 pessoas, né? E aí, balé, eu acho que o funk melhorou muito, eu acho que ganhou seu espaço, não dá para, é inquestionável, acho que merecido, mas acho que deve muito a esses dois ícones aí, que é o Conde e o Rodrigo da GR6, eu acho que foram das pessoas que levaram o funk para outro nível. Vieram outros empresários depois, né? Mas acho que muito do alicerce foi feito por eles. Aí o funk, acho que merecem também um cachê diferenciado. Não dá para você hoje colocar um estádio de futebol e você põe um artista que vai levar 30 mil pessoas num segmento, ou 15 mil, ou 10 mil, que seja, e um sertanejo que também vai levar na mesma proporcionalidade cachês que são muito dispares, né? Muito diferentes. Vende ticket, tem que aumentar o cachê, não tem que fazer. Aí não tem o que fazer, né? No caso do rap, assim, por exemplo, aí eu vou puxar pro rap, o Racionais MCs que tá com a turnê aí. Show do Racionais MCs no Allianz Parque ali, tipo... Você acha que segura ali? Eu acho que eu sei de muita gente. No Allianz segura, né? Segura, eu acho que sim. Eu acho que o que aconteceu no cenário agora, de grandes bandas do passado estarem enchendo um Allianz Parque, que aconteceu recentemente. Tem o Nat Roots também, acho que se não me engano fez um Allianz, né? Parece que vão vir outras aí. Não é muito diferente do Racionais. Não, Racionais Eu acho que o Racionais, ele só deve estar escolhendo o momento certo para isso acontecer. Racionais virou uma potência, não tem o que falar. Tem muita gente que esconde vai vir uma turnê aí. Virou a potência no rap. Virou. Eu acho que vem uma turnê aí, talvez o ano que vem. Isso é o que eu acho. que ele acha, viu, Marcelo? Não, mas é uma verdade. Eu nem tenho essa informação, mas eu acho que faz sentido ela vir o ano que vem, porque você tem que vender a turnê, inclusive, você tem que preparar essa turnê um ano antes, pelo menos. Né? Então, essa turnê tinha que ter começado já a conversar com ela em janeiro, para o janeiro de 2026 ela tá no ar. E outros artistas também, né? Se você falar assim hoje, por exemplo, seria um sonho também ver o Rapa de novo numa turnê. Nossa, o Rapa. Hein? Será que não encheria o Allianz? Acho que fatalmente encheria. Né? Eu acho que encheria. Eu acho que a história de algumas bandas são memoráveis. O Paralamas você não encontrava nem em festivais. Nossa, lotado. Cara, eu vi uns trechos lá no YouTube, no Instagram, lotado. E talvez você não encontra nem eles nos festivais. Não, nem encontra. Então hoje você tá com ele, de fato, com o Allianz cheio numa banda dessa, que a nossa geração dificilmente vai ver esses festivais, né? Você tem festivais bons, que é o que você falou, voltados. Então você tem um Somos Rock, que é um festival que é voltado para uma geração mais antiga. O Encontro, como você mesmo falou, que já é um festival um pouco mais mesclado, mas também com muita pessoa, né? De um público mais antigo também, né? E acho que outra, né? Os festivais também mudaram também. Você pega o Encontro, você tem hoje um festival que você traz nomes internacionais, né? Então você tem um Racionais hoje no Encontro, né? Que você talvez no passado você não encontrava isso. Mudou muito também o próprio festival, ou os próprios festivais, o Rock in Rio abrindo para o funk. Exatamente, teve isso aí. Então você hoje virou, o nome é Rock in Rio, mas é um festival, né, voltado para todos os segmentos. Né, no começo o pessoal reclama, cadê o rock? Não tem rock nenhum. Vão reclamar a vida inteira. Né? Porque você, hipoteticamente, é um festival de rock. Eu fui criado com esse segmento. Né? Se você pegar o primeiro Rock in Rio, que acho que não sei se em 82, não sei, 82, 86, não lembro agora quando foi o primeiro Rock in Rio. E eu lembro que você só escutava rock. Não, lembro que abriram lá e não sei quem tomou latada, quem foi lá? O Carlinhos Brown. Carlinhos Brown, então. Aí o pessoal já tinha uma... também colocaram o cara no mesmo palco no mesmo dia do
Só banda pesada. Só banda pesada. Eu acho que isso ali, no meu entender, ali foi um erro mesmo. Ali foi erro, cara. Não pode fazer isso. Você tem um line-up lá que você precisa entender ele e entender o público daquele dia, né? Eu acho que pro artista também, eu acho que também o artista poderia ter se posicionado e falar, olha, esse dia não vou, porque esse dia é um dia bem complicado. Me joga para um dia que eu tenho um pouco mais de público nacional, né? De bandas nacionais. Mas ali o pessoal não perdoou. Eu acho que hoje não aconteceria isso, eu acho. Assim. Acho que hoje não aconteceria. Eu acho que não também, concordo. Acho que o empresário, o artista, a gente tá falando até da parte de legalização, de preocupação de eventos e tal. Eu acho que tudo tá muito mais com informação. As pessoas estão tendo discernimento maior. E você não vai colocar segmentos muito distintos, né? Eu lembro uma vez que a gente estava no Corinthians e tinha um festival que era de uma banda de... Tinha uma banda de punk fazendo festival no Corinthians. E os carecas foram pra porta lá. Tinha os carecas do subúrbio naquela época, né? Os carecas do subúrbio. Os carecas do subúrbio foram pra arrumar, porque era briga, era punk e careca. Era briga. E os caras foram na porta, acho que foi até o Corinthians esse show. Meu Deus do céu. E aí os caras foram pra arrumar brigas. Quer dizer, você nunca vai juntar um segmento, né, tão né, antagônico, assim, muito diferente, né? São opostos. Hoje, talvez, algumas coisas possam ser mais aceitáveis. Talvez não o punk com o careca, mas um rock, um pagode, coisas que no passado eram mais difíceis de acontecer, né? O cenário para as bandas tá começando a dar uma reerguida, assim, né? Eu tô sentindo isso, sei lá. A gente teve uma conversa até essa semana sobre isso. Que eu acho que tem eu acho que falta bandas novas, né? Faltam artistas novos, né? Eu acho que o cenário nacional ele tem essa deficiência ainda. Vem aparecer, a gente até brinca que no sertanejo é mais fácil. Você sacode a árvore e cai 10, 3 duplas, né? E é uma verdade. É verdade. Se você for para Goiás, se você for para algumas regiões, né? Que é uma brincadeira, mas é uma verdade. Você tem muito talento nesse segmento que não tem no rock. Você vai no show de rock, é as mesmas bandas, cara. Totalmente. Não que sejam ruins, né? Não mas sejam são as ruins. mesmas bandas, né? Você vê Capital Inicial, curto pra caramba. Tem Capital, tem outras bandas aí. E essas bandas que são bandas que ganharam seu espaço, estão consagradas, também não estão. Eu acho que estão um pouco cansadas. A gente vinha falando até sobre isso no carro, porque eu acho que eles não têm mais. Estão cansados mesmo, eles não querem mais lançar, não tem música nova, você não tem que fosse uma regravação de alguma coisa passar. Eles estão ali para os festivais, apareceu. A gente fez um evento ano passado com o Traje a Rigor lá em Guarulhos, foi um evento de flashback, e o Traje era a banda que ia tocar naquela noite. Cara, foi um show sensacional. Um show que assim você fala, mas nenhuma novidade. Músicas que você já está acostumado, tá tudo certo, festival, flashback, são músicas antigas, não era para tocar músicas novas, realmente, mas o Traje mesmo, ele tem lá hoje o seu projeto, né, na televisão com o Danilo, lá tal, e faz shows pontuais, e muitos no segmento de flashback, mas é um baita show. Só que também não tem coisa nova. Então, se eu for assistir o Traje de novo em algum outro lugar, eu vou ver aquele show de novo. De novo, né? Pra essa galera dessa época aí, que é o pessoal do rock é mais antigo, né? Eu acho que antigamente a parte de divulgação era meio elitizado, assim, era mais... o cara vai numa rádio tal que ele vai estourar, porque o cara vão ficar enfiando música na cabeça. Era isso. Aí era CD também, que o cara tava uma gravadora boa. Hoje em dia não, é o Spotify, todo mundo fazendo música o tempo todo. Como que você vai competir? Né? Não tem como. E acho que assim, hoje talvez essas bandas que fizeram um trabalho brilhante, hein? Porque hoje, se eles estivessem hoje, nos dias de hoje, com mídia social... Talvez as bandas estivessem em outro patamar. Eu acho que o que eles fizeram no passado foi um trabalho. E aí teve gravadora, né? As gravadoras ajudaram muito. Então, você ia num programa, se eu sou de uma gravadora, eu ia lá e pedia para você colocar o meu artista lá. Em contrapartida, você também tinha as exigências da TV. Né? Nossa, me traz o outro artista então, tal, né? Em termos de investimento, você investiria hoje num artista novo, punk ou uma banda de rock? Tipo, qual que você... Puta, acho que no mercado, acho que eu vou aqui. Eu acho que eu fiz uma pergunta até meio que já acabei a resposta. Né? Mas tem que fazer a pergunta, né, meu? Tá certo. Não, e tem o trap também, né? A gente sabe que o trap tá andando junto ali. Né? Eu acho que o funk e o trap estão no momento... Então, o momento... Né?
Muito bom. Até a gente tava Cara, conversando sobre não isso. querendo cortar, mas eu, na virada cultural eu vi o show do Kai Black, eu nunca tinha visto. Nem sabia que eles eram irmãos. É, Kai Black. Que show, cara. é. Então, De trap, de trap. trap. Cara, que show. Que estrutura, que entrada. Você tem festivais Dançarinos, de tem trap. dançarinos. Então, mudou muito. Cara, mudou, tem dançarinos. A gente só via dançarinos, por exemplo, em show de axé ou show ou sertanejo, tem muitos dançarinos. Você não via isso no o funk, tá com dançarino, cara. Tipo, É. uma baita de uma estrutura, sabe? Você vê um Livinho, um show do O Livinho. Livinho, né? Um show do Livinho hoje, é uma entrega dele. Tanto é uma verdade que tá indo para os grandes festivais, né? Estão convidando. O trap também. Eu acho que se você te falar de investimento hoje, falando de negócio, De negócio. eu acho que o funk ainda está um pouquinho à frente do trap. Não que o trap não seja um bom negócio falando de negócio. Eu acho que é um momento muito bom. Eu acho que ele está um pouquinho mais acima de outros segmentos, talvez. Eu acho que o segmento de sertanejo ele deu uma desacelerada, depois voltou a acelerar um pouquinho com esses novos talentos. Aí, isso é uma opinião pessoal. O rock eu acho que, lamentavelmente, parou, Estagnou, né? O sertanejo parece que. Eu acho que quando a gente fala que o sertanejo desacelerou, na verdade, eu acho que pelo fato deles não quererem, ou pelo cachê ter ficado muito alto, você acaba não tendo algumas apresentações. Mas você pega Henrique e Juliana agora, no Allianz Parque, eu acho que são três shows, eu acho que deu sold out nos três. E aí você vai falar E nem assim. estamos falando de pagode, viu? E o pagode que lá atrás estava apagado, hoje o pagode virou uma A potência. potência também, né? Você fala Sorriso Maroto, que vai ter no Allianz também, Uhum. sold out também. Sold out, é. E a gente, né, fez a legalização de alguns eventos do Sorriso também, como fez pro Safadão, pro Uhum. Thiaguinho, a turnê do Thiaguinho daqui em São Paulo, toda a gente tem cuidado com a parte de legalização. É E surreal. tem a turnê do Safadão, que você faz há muitos anos, que é Desde o primeiro Garota o VIP, Garota VIP, desde o primeiro Garota VIP, a gente vem trabalhando. É um projeto que começou com eles lá, e junto com a RB Music aqui, que é do Ronald aqui, e eles começaram esse projeto, que é um projeto deve ter uns 10, 12 anos, eu acho que esse projeto, uns 10 anos deve ter. E é um projeto de sucesso. Hoje já não tem a mesma pressão, mas você pega, por exemplo, voltando para o samba, o Thiaguinho tá numa pressão absurda. Absurda. Hoje ele vai ter esse ano aqui, se eu não me engano, em São Paulo já tem os 2 shows que vão ser em outubro, já estão encerrados, já não tem mais ingresso. Caraca, mano. Tem um outro show que vai acontecer, que aí não dá pra falar, mas esses 2 já estão sold out. Cara, Mas se você falar de um artista de pagode que até pouco tempo saiu do Exalta e não estava vendendo ingresso, e ele sabe disso, ele se reposicionou, a marca, e aí vem a história quase praticamente dos festivais, né? Que ele criou uma marca, criou uma label, criou um festival, e ali ele convida quem ele. E ali pouco importa quem ele vai ser o convidado dele, até porque as pessoas já entendem que vai ser um nome de peso, um ou dois nomes de peso. Você teve Belo já, Péricles, todo mundo já passando pelos festivais dele. E é o pagode que, de novo, e voltou. teve o Soweto também no Allianz que encheu, viu? Foi bem, foi bem. uma temporada muito boa. O Soweto, né? Do A gente tá falando de Soweto, Soweto, né? foi Belo, uma tá. temporada. Que o pagode voltou, Uhum. tava apagado, o sertanejo tava muito aquém já, né? Muito além, na verdade, do pagode, mas agora o pagode voltou numa pressão que, vou te dizer, está para ali com o sertanejo. ali. É porque esses festivais ajudam muito, né? Tipo, Muito, muito. A história é aquela história. aquela história. E quando ele tem uma label, que nem o Sorriso tem uma label, o Sorriso das Antigas, um projeto bem bacana, e aí ele vem cantando toda a trajetória, as coisas mais antigas do Sorriso. É um projeto que você põe para vender, acaba, volta a dizer, o do Allianz, sold out. Caramba, hein? Caramba. E vamos falar de Vila Portuária. Boa. Vila Portuária, Guarulhos, parece que tem Santos também, na Baixada, né? Não, a gente não. Como tá? Tem Vila uma Portuária? história. Tá o Vila Portuária. Tem um namoro aí. Fala aí, fala aí. É que o namoro tá meio longo. Tá meio longo. Não tá virando casamento tão rápido. Mas o de Guarulhos foi um projeto que. Aí eu tava falando com o Morsa, né? Essas coisas, esse bate-papo nosso aqui. A pandemia, ela acabou que deu-se algumas outras oportunidades. E o Vila Portuária foi uma oportunidade de um projeto e que a gente entendeu ali, era uma hamburgueria, que aí foi onde o gerente chamou para conversar, de container, né?
E aí foi a virada foi justamente olhar o container e falar, pô, isso aqui dá para virar um bar e buscar um nome em cima dos containers, né? Por isso que veio Vila Portuária, remetendo ao Porto de Santos, a história de container, aquela história toda, né? E aí a marca e o logo a gente acabou desenvolvendo na pandemia. Mata a pandemia, tudo na pandemia. Na pandemia, não tinha que fazer, tinha que desenvolver alguma coisa. E é um projeto que deu certo. Esse ano a gente inaugurou um outro projeto que chama Parada do Gordão, que a gente abriu em Guarulhos e abriu em Santos agora. Talvez o Vila, tudo indica que pode ir para Santos. É que acabou entrando um projeto grande internacional para o espaço. E aí os olhos vão sempre para o empreendimento que hoje vai dar mais o âncora do shopping, né? Esse aí ele é o âncora do shopping, tem que esperar ele terminar para ver onde é que cabe o espacinho ali pra gente. Mas tá bom, de repente o cara ali tá ali, é um nome que vai né, fundir muito ali na região, difundir muito na região. Que bacana, ó, Vila Portuária, Instagram, É isso curte aí. lá, que eu sou suspeito para falar. Você já tocou muito eu lá toquei também. muito lá. E, meu, a casa é sensacional. A gastronomia nem se fala. Boa, Dário. O público, Tá a contratado galera... de novo, Dário. Tô contratado. Acabei de ser contratado de novo. Mas é sério que eu tô falando, gente. Vocês não Só que vão... você é suspeito. Não pô, vão mas é perder, verdade. não vão perder nada indo pro Vila Portuária, tá? Só alegria. E aí, Márcio, mais uma pergunta, Márcio? Não, eu preciso ir lá, não fui ainda na Você vida. precisa ir lá, né, precisa- pô? Marcivan ver. também, que enrola e não vai, né? Marcivan, a gente tem que buscar Marcivan, ele aqui. Cuba, tem que buscar ele. Não, eu vou, nós vamos, eu vou chamar a Vitória. Agora ele virou papai, tô caguetando. Não, Agora mas é papai. o Marcivan é um cara que tá também muito ocupado, um projeto bonito, Nasceu, né? acabou de nascer a filha, né? Mais uma pra família aí, né? Boa, Família e aí dele não tem jeito. virou Apesar que lá tem área kids, dá pra levar também. Não, era aqui. Vai ter área pra todo mundo lá. Bacana, bacana. Ó, tem também o Instagram do Dr. Luiz aí. Fala Dr. Luiz, mas é o Luiz, Luiz Januário no É isso Instagram. E eu quero te encerrar com uma pergunta. Eu sempre faço uma provocação para todos os convidados aqui. É uma provocação já de um jornalista, né? Aliás, sou formado em jornalismo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Muito bem, muito bom. E suponhamos que você tivesse agora com 90 anos. Você só tinha um ano de vida ali, nos 90 anos. Você o que você falaria para você ali pro Luiz Januário com 90 anos? Cara, deixei de fazer isso, aquilo. O que você mudaria naquele momento ali? Eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que tudo que eu fiz, procurei fazer bem pensado. Tanto na escolha familiar, né? Eu tô falando 90 anos, mas pode viver 150 anos. Eu só chutei uma só para fazer a pergunta. Tá? Mas pode ir bem além, tá? Eu acho que eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz sempre muito bem pensado. E eu acho que a única coisa que eu tenho que... Tive 2 pais que faleceram um ano passado e outro há 2 anos atrás, minha mãe e meu pai, mas com os dois com 87 anos. Então eu costumo dizer que é o seguinte: eu só tenho que agradecer a Deus por ter deixado meu pai viver e minha mãe também viver todo o tempo. Se eu chegasse a 90 anos, eu acho que eu tinha mais que só agradecer, né? E não pedir mais nada. Eu acho que minha cota já deu. Eu acho que o que eu fiz, o que eu realizei, hoje eu posso dizer que eu sou um cara realizado. E comecei lá do banheiro químico. Então, Precisa lembrar do banheiro químico. Né? o banheiro químico é um trauma. É um trauma. E que, na verdade, foi uma grande lição ali de vida. Ali. de Essa é vida, uma né? brincadeira do banheiro. Eu acho que eu vou levar a minha exatamente. vida inteira, porque é um alicerce. Eu acho que todo mundo tem que começar de baixo e aprender. Se chegar lá em cima, já passou por tudo de bom, né? Caramba, hein? Isso aí. Boa. É isso, rapaz. Essa foi... Obrigado. Essa resposta foi demais, hein, meu? Boa. Na realidade, é sempre uma provocação, né? Eu aprendi isso aí, cara. Sempre eu aprendo com a sua resposta. Isso serve para minha vida também. Você tem uma vida bonita, você sabe disso, né? Você teve uma trajetória de vida bonita, né? Então, acho que todo mundo tem uma história bonita para contar. Tem sempre uma triste, mas tem uma bonita. Agora, se você olhar para trás e falar, pô, quanta gente não teve oportunidade de ter história. Exatamente. Ou teve uma história que não foi condizente com o que gostaria, não dá para ficar E a reclamando, história né? nunca é apagada, né? Nunca é apagada. Nunca essa... Ainda bem que a gente vai ter história. Exatamente.
Boa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Aprendizado, Márcio. uma mentoria. Não, mentoria não, isso é um bate-papo É um de bate-papo amigo. legal, né? Bate-papo. Obrigado vocês pelo convite, viu, Márcio? Obrigado. E vamos ver se a gente comemora os views lá no... Exatamente. Vamos que vamos. Segue nós lá, 312 Podcast, para daqui para de lá. Aguardem esses cortes aí, porque o Márcio vai mandar ver aí. Tchau. Valeu, doutor. Boa.